Louvado e engrandecido seja para sempre o nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a Igreja de Cristo com a sua santa paz. Damos graças ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concedeu para estarmos aqui diante da sua presença, adorando e glorificando o seu santo nome. Quero também cumprimentar os irmãos e amigos que estão nos acompanhando aí através da TV ADT, onde você estiver. Nós somos felizes em ter você na nossa companhia. Deus te abençoe maravilhosamente. É uma das formas de expandirmos a mensagem do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Olhando aqui agora mesmo o netinho do pastor Neuto assistindo lá em Goiás o culto. Eles colocam na televisão e ele vê assim grandão, e quando passa que ele vê o avô dele, ele faz assim com a mão. Um abraço para você, viu? Deus abençoe. Seu pai está aqui com a gente, sua avó, seu avô e sua avó. E Deus abençoe maravilhosamente a todos os que nos acompanham. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje é o culto de Santa Ceia. Nós vamos daqui a pouco distribuir a ceia. Já ouvimos os louvores, já ouvimos a mensagem cantada, mas eu quero pelo menos fazer menção da palavra de Deus antes da celebração da ceia. Convido-vos a nos colocar em pé e abrir a Bíblia no capítulo de número 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o irmão João. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Procure aí, localize a leitura e vamos acompanhar. Aleluia. Já podemos ler? Capítulo 13 de João, versículo 34 e 35. Versículo 34 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Leiam de novo. Pronto. Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero só fazer uma reflexão nesse sentido, visto que os versículos são muito claros e eles nos trazem uma mensagem também bem esclarecida. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Partindo desse princípio, nós precisamos observar a recomendação de Jesus, feita à sua igreja, aos seus servos, aos seus seguidores. Amai-vos uns aos outros. Esta recomendação nos leva a refletirmos sobre a maneira
de como devemos amar uns aos outros, como devemos amar os nossos irmãos. Aleluia. Um novo mandamento vos dou. Foi a palavra de Jesus para chamar a atenção dos seus servos para a responsabilidade de exercer o amor verdadeiro, o amor bíblico, o amor cristão, o amor de Deus, uns para com os outros. Isto porque, meus irmãos, a tendência do ser humano é ter desafetos, é não exercer o verdadeiro amor uns para com os outros. Há pessoas que nunca entram na simpatia de outros, são sempre fora, são sempre excluídos. Mas na igreja de Cristo não é assim, não deve ser assim e não pode ser assim, porque nós fomos chamados por Deus para estar aqui nesse lugar onde reina a paz. Até a paz aqui é diferente. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, a paz dele é diferente. A Bíblia diz que a paz dele excede todo o entendimento, supera qualquer expectativa ou especulação do nosso entendimento. E o amor recomendado por Jesus aqui é o amor verdadeiro, é o amor ágape, é o amor sincero, é o amor que une, é o amor que não aceita diferença, separação, é o amor que converge para a vontade de Deus, para os propósitos de Deus. Desde que confessamos a Jesus como Salvador, nos tornamos seus servos, nos tornamos seus seguidores e nos tornamos irmãos. A linguagem é muito clara e todo mundo sabe lá fora, e muitas vezes até em tom de deboche: ei, irmão, ei, irmã, porque sabe que é um irmão, sabe que é uma irmã. Mas de fato nós estamos exercendo este amor? Jesus disse, quando fez essa recomendação, nos levou a refletir sobre a maneira de como devemos amar os nossos irmãos. E uma vez entendendo a nossa responsabilidade, a palavra nos dá a condição de eliminar as diferenças e as desigualdades pessoais que existem. Todos nós somos diferentes uns dos outros, mas diante de Deus nós somos unidos pelo amor. Aleluia! Unidos pelo amor. Diante de Deus nós formamos um corpo, que é o corpo de Cristo, a sua igreja na terra. No corpo de Cristo não tem desafeto, no corpo de Cristo não tem desigualdade, no corpo de Cristo não tem diferença. O corpo de Cristo é perfeito, o corpo de Cristo é maravilhoso, o corpo de Cristo é glorioso. Quem pertence ao corpo de Cristo precisa entender essa responsabilidade.
Quem se torna um membro do corpo de Cristo precisa entender essa responsabilidade. Membro não é só para comer pão e beber vinho no dia da ceia. Membro é para viver a perfeita comunhão com Deus, com o seu irmão na igreja. Viver uma vida diferenciada. Eliminar as diferenças, as desigualdades pessoais ficam para trás. É meu irmão, é minha irmã. Não tem lugar para ódio, não tem lugar para intriga, não tem lugar para chafurdo, não tem lugar para outro tipo de sentimento contrário à boa fé. No amor de Deus, nós somos unidos. Tem um hino que diz assim: somos um, em Cristo somos um. Quem sabe? Vamos lá. Somos um, quem sabe cantar esse hino? Em Cristo somos um. Somos um só. Aleluia. Glória a Deus. Não tem diferença pessoal, somos um em Cristo. Glória a Deus. E desta feita, essa recomendação de Jesus nos leva a entender que precisamos nivelar o nosso estilo de vida ao modelo de vida deixado por Ele como exemplo para nós. Porque eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Quem já leu na Bíblia assim? Eu vos dei o exemplo é de Jesus. Nós estamos seguindo o exemplo de Jesus, nós estamos olhando para o exemplo de Jesus. O escritor aos Hebreus diz que é hora de deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem já abraçou essa declaração de fé em Cristo Jesus? Aleluia. Nivelar. E quem tem que fazer é você. Ninguém vai fazer por você. É você que tem que nivelar a sua vida ao nível, ao modelo de vida deixado por Jesus para nós. Glória a Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de amor, de fé, de sinceridade, de fidelidade, de tudo e de vida. Aleluia. O estilo de vida que agrada a Deus, o estilo de vida que satisfaz a Deus, o estilo de vida que satisfaz o Espírito Santo e faz com que Deus seja glorificado nele, é o estilo de vida deixado por Jesus. Quem quiser seguir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga, me acompanhe. Aleluia. Você tem feito isso? Você está fazendo isso? Ou você está olhando para o mau exemplo de alguém? Você está olhando para o mau comportamento de alguém? E isso tem lhe atrapalhado, tem lhe impedido de caminhar? Deixe de lado, olhe para Jesus, olhe para o exemplo de Jesus. Siga os seus passos, siga as suas pisadas. Ele está esperando que nós caminhemos nas suas pisadas, que nós andemos de acordo com as suas orientações, com os seus ensinos, pois a vida de Jesus, como nosso maior exemplo, pode nos influenciar a vivermos em unidade e nos tratarmos como irmãos, vivermos em unidade e nos tratarmos como irmãos. Às vezes, várias pessoas que são irmãos, como nós dizemos, de sangue, dentro de uma casa, mas não vivem como irmãos. Eles têm o mesmo DNA,
mas não vivem como irmãos, porque há um que discorda do outro em todos os aspectos. Aí não conseguem ter aquela unidade, nem aquela confiança. É triste hoje a gente viver realidades assim, saber que tem famílias que membro dessa família não confia nos outros, ou os outros membros não confiam em um que está lá no meio. É terrível, é triste. E coisas terríveis têm acontecido porque o desafeto domina e o espírito da ira toma conta do coração destas pessoas e afastam da sensibilidade espiritual, da sensibilidade familiar. E as pessoas perdem a noção das coisas. O exemplo de vida de Jesus nos influencia a vivermos na unidade cristã e a tratarmos uns aos outros, não com desprezo, não com desdenho, não para denegrir a imagem dele, o nome dele, mas para honrar ele como meu irmão. Estamos andando juntos, estamos caminhando juntos, e o nosso destino é um céu de glória. Pode acontecer que tenha gente sentado no banco da igreja, mas que não estão andando juntos. Sentados no mesmo banco, mas que não estão andando juntos. Isso é triste, porque divergem. Até diante dos ensinos, diante da palavra, diante da doutrina. E a doutrina é como a chuva, quando ela cai, ela vem para todos. Ela vem para todos, e é necessário que todos recebam a doutrina como chuva, a doutrina como chuvisco, a doutrina como neblina. Aquele que já tem o espinhaço mais grosso recebe a doutrina como chuva, aquele que está ainda se formando recebe a doutrina como a neblina. Mas é a doutrina que tem que nortear a vida desse cristão. O motivo de termos hoje dezenas de crentes na igreja que são diferentes, que falam diferentes, que pensam diferentes, que não dão valor à simplicidade da irmandade cristã, que não aperta a mão daquele que é pobrezinho, daquele que é menos favorecido, aperta a mão daquele que tem condição, que não caminha no mesmo caminho daquele que não tem formação. Mas se alguém tem formação, alguém é formado, é doutor, aí é com ele. A comunhão cristã não opera aí. A comunhão cristã não está aí. O cristianismo não é um campo de ringue. O cristianismo é exatamente, aleluia, o ajuntamento dos filhos de Deus que se reúnem para fazer a sua vontade. Aleluia. Aleluia. É tão bom quando você recebe uma saudação, mesmo de longe, sem pegar na tua mão. Paz do Senhor, meu irmão, que você sente a paz. Você sente o impacto da paz, a comunhão. Você sente a intimidade. E quando você se aproxima dessa pessoa, você se sente bem, porque lá tem paz, lá tem amor, lá tem graça, lá tem comunhão, lá tem intimidade. Sem palavras, mas você sai dali feliz. Aleluia. Aleluia. Os crentes primitivos se inspiraram no exemplo dos apóstolos, e isso produziu neles uma grande mudança. Os crentes da igreja primitiva se inspiraram no exemplo dos apóstolos, e isso produziu neles uma grande mudança. Os apóstolos eram aqueles que estavam com eles,
todos os dias, ensinando, cuidando, apacentando, orientando, ajudando, preocupados com eles. E eles seguiram o modelo, o exemplo dos apóstolos. Aleluia. De tal forma foi a mudança que foi produzida neles, porque também eles resolveram adotar um estilo de vida que os levou a contar com a simpatia de todo o povo que estavam em volta deles. Eles não eram muitos, eles não estavam preocupados, ei povo, olha aqui para nós somos aqui os seguidores de Cristo, nós nos inspiramos aqui no exemplo dos apóstolos. Não, aos poucos eles foram caindo na simpatia de todo o povo. Todo o povo ia admirando, mas que homem, mas que mulher, mas que crentes estes, mas que pessoas boas. E a Bíblia diz que muita gente aceitava a fé. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Se você quer ver essa casa se encher de novos decididos, pessoas vinham aqui chorando, aceitar a Jesus como Salvador, siga o exemplo de Jesus, dê ouvido à palavra do Senhor, viva uma vida de santidade diante de Deus e dos homens. Na hora que nós adentramos aqui, esta casa, essa sociedade vai olhar dali e vai ver uma labareda de fogo aqui, ardendo, e não é fogo natural não, é fogo do céu, é fogo de Deus, é fogo que vem de cima. Em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu e o fogo acendeu, toda a cidade correu para ver o que estava acontecendo. E quando Pedro joga a rede, faz o convite, quase 3.000 almas. Já pensou um negócio desse? Pastor, e tinha microfone como esse? Não. Tinha uma aparelhagem como essa? Não. Mas tinha graça, tinha unção, tinha poder. A presença do Senhor estava lá. A presença do Espírito estava lá. Quando Pedro fez o convite, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Aleluia. Eles adotaram o estilo de vida e caíram na simpatia do povo. Eles decidiram abraçar e permanecer na doutrina dos apóstolos. Diga comigo, eles decidiram abraçar e permanecer na doutrina dos apóstolos. Porque tem muita gente que não permanece na doutrina. Não permanece na doutrina. É triste, é terrível. Eu falei ontem ali lá no Canário, no encontro de heroínas, antes de ontem, né? O que o nosso presidente viu aqui em Turiaçu. Uma igreja assembleiana, pentecostal até o tutano. Foi lindo ouvir ele dizer, vi uma igreja no nosso estilo assembleiano. Aleluia. Eu louvo a Deus pela tua vida, minha irmã, que sabe se conduzir como um crente da Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão, que tem sabido se conduzir conforme a doutrina, conforme o ensino de Jesus. Eles abraçaram e decidiram permanecer na doutrina dos apóstolos. É aqui. Nunca deixaram. Eles permaneceram na comunhão cristã. Não vamos deixar a comunhão cristã. Vamos continuar nela.
Vamos continuar vivendo nela. É bom viver na comunhão. É maravilhoso viver na comunhão. É a vontade de Deus que vivamos nessa comunhão. A comunhão é forte. A comunhão é maravilhosa. A comunhão atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Eles decidiram permanecer no partir do pão. Aleluia. No partir do pão, quesito social, obra social. Saber que o irmão meu está passando fome me preocupa e me move a chegar até ele para dar uma ajuda, para levar uma coisa para ele. Aleluia. Levar uma coisa para ele. Ao contrário daqueles que sabem que veem, mas faz de conta que não sabem, fazem de conta que não veem. Se vira aí, deixa eu morrer para lá. Um certo doutor, numa época que meu pai era lavrador, estava com uma roça muito grande só para colher. Ele precisou da ajuda. E chegou numa cooperativa que tinha e contou a história. O arroz está maduro. É uma roça grande. Eu estou doente, impossibilitado. Minha lavoura vai se perder. Me ajudem. E o doutor disse para meu pai assim: Aurino, quem não pode viver, morra. Foi o que disse. Eu fui para a roça, mas o meu pai, eu era pichotinho assim, mas o meu pai, ele mandou fazer umas foicinhas dessa pequenininha torta de tirar coco. E nós cortamos o arroz no pé, empilhando nos paus. Cortamos todinha a roça, depois fomos bater e sacar. Aí chegou todo mundo querendo arroz. Quem não pode viver, morra. Ainda tem gente que no coração dele tem essas coisas. Eu estando de barriga cheia, eu estando satisfeito, quem quiser que se vire. Ah, mas o nome dele está sendo maltratado na sociedade, alguém está denegrindo. Ele que se vire. Mesmo tendo oportunidade de dar uma palavra de defesa, mas não dá. É seu irmão. Isso é doído, isso é duro, isso é difícil. Eles resolveram permanecer nas orações. É tão bom orar, é maravilhoso orar. E eu conclamo aqui a todos os servos de Deus: não abandonem a oração. A oração do justo muito pode em seus efeitos e nos levará a grandes feitos diante de Deus. Porque a oração move com o dedo de Deus. Aleluia. Permanecer na oração. E como resultado dessas decisões que eles tomaram, se estabeleceu neles um temor a Deus. Todos eles tinham temor a Deus. O temor, irmãos, é algo interessante. Ninguém pega e coloca como um livro, entrega para o outro. Temor não é assim. E nem tampouco o obriga. Está aí temor, recebe temor. Não é assim, não. O temor, ele é recebido à medida que você se aproxima de Deus, que você conhece quem Ele é. Quem é Deus para você? Um parceiro, um amigo, entre aspas, ou Ele é o Senhor da sua vida? Se Ele é o Senhor da sua vida, você teme Ele, você respeita Ele, você reverencia Ele, estando no meio de uma multidão ou sozinho, você mantém o temor e o respeito a Ele. Aleluia, aleluia. Esse conjunto de decisões norteou a vida dos crentes primitivos, de tal forma que eles se tornaram
reconhecidos como seguidores de Cristo. Se tornaram reconhecidos como seguidores de Cristo. Isso é maravilhoso. Mas se ouvir alguém dizer, esse aí de Cristo não tem nada, isso é triste. Esse aí é de Cristo. Essa aí pertence a Cristo. Essa aí é uma serva de Deus. Esse aí é um servo de Deus. É maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E durante muito tempo, os cristãos permaneceram na responsabilidade de fazer notório, de fazer conhecido, não só a sua fé em Cristo, mas também a mensagem de Cristo e o seu amor. O amor de Deus não é coisa que anda voando no espaço. O amor de Deus não é assim uma porção que está centralizada aqui no púlpito. O amor de Deus não é uma porção que poucos têm oportunidade de chegar nele e lançar a mão. O amor de Deus está disponível para todos. A Bíblia diz que ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Só quem crê que assim levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Foi derramado. O amor foi derramado. Deus não foi com negócio de medida, coisinha pouca não. Derramou. Derramou. Aleluia. Derramou. À medida que a igreja, que os crentes foram fazendo notória a sua fé, foram também fazendo notória a mensagem de Cristo e o seu amor, Cristo se tornou conhecido. Cristo se tornou conhecido de muita gente. Aleluia. E eu ouvi de um moço descrente agora há poucos dias conversando comigo. Ele disse, pastor, eu não sou evangélico ainda. Eu ainda não me decidi. Mas eu sou muito bem acostumado com os crentes, com a igreja, com os trabalhos. E eu digo para o senhor, com toda a sinceridade do meu coração, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Tem muita gente assim, que não decidiu ainda, mas teme a Deus. Seu coração abraça, seu coração recebe, seu coração reverencia aquele que é Senhor em cima no céu, embaixo na terra. Na leitura que o pastor fez aqui na abertura do culto, e eu ouvindo, e algo me chamou a atenção. A Bíblia é assim, ela sempre chama atenção. Quando ele disse, ele recebeu o nome que está acima de todo o nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Aí vem, dos que estão no céu. Quem é que está lá no céu? O joelhinho tem que se preparar para se dobrar diante dele. Na terra. Mas o que me chamou a atenção foi debaixo da terra. Quem está debaixo da terra vai ter que dobrar o joelho diante dele. O nome dele é poderoso, exalte ele. Enquanto você está em cima da terra, ele é grande, ele é poderoso, ele é Senhor, ele é o Deus dessa igreja. Aleluia. Os crentes eram identificados não só pela sua fé em Cristo, pelos hinos que cantavam, pela pregação que fazia, mas também pelos seus atos de amor uns para com os outros. Vai lá onde o irmão, ele vai te ajudar. Vai lá onde o irmão, ele tem uma palavra. Vai lá onde o irmão, vai lá onde a irmã. A irmã tem como te ajudar. Às vezes não tem prata, não tem ouro, como Pedro e João, mas o que tenho, isso é particularidade. Não tem negócio de dizer o que nós temos, não, é o que eu tenho, é a convicção que eu tenho.
comunhão com meu Deus, intimidade com Ele. O que eu tenho, eu te dou, disse Pedro. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, te levanta. Te levanta. A Bíblia diz que o homem deu foi um salto assim, ó, e começou a glorificar o nome do Senhor e a saltar para todo lado, curado. Antes era coxo, agora é curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E hoje, a recomendação de Jesus é para que os crentes e a igreja não percam a sua identidade primitiva. Não percam, meus irmãos. Não abra mão da sua identidade primitiva. Deus não é satisfeito que essa igreja perca a sua identidade. Que essa igreja mude. Que ela perca os privilégios espirituais que ela recebeu desde o princípio. Porque o Espírito Santo não mudou. A palavra não mudou. A doutrina não mudou. O nosso Deus é o mesmo ontem e hoje será para todo sempre. Não permita mudança na sua vida. Se chegue para perto de Deus. Se assegure, aleluia, nos pilares principais que você tem ouvido desde o princípio. Não abra mão não. Não abra mão não. Aleluia. Aleluia. A identidade primitiva, ela faz com que você seja reconhecido onde você chegar. Deus quer que a sua igreja exerça o amor não fingido. Exerça o quê? O amor não fingido. Uns para com os outros. Aleluia. Deus quer. E isso retrata a essência do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações, como já disse, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Aleluia. Dessa maneira, todos nós, toda a igreja, todos os irmãos devem abraçar a forma que nos foi ensinada em Jesus e permanecer no seu amor, como ele mesmo disse, porque isso expressa todo o nosso sentimento de amor, de gratidão para com Deus, como filho de Deus que somos, e temos a condição de olhar para o nosso irmão, não como nosso rival, não como nosso competidor, mas como nosso irmão, meu irmão, glória a Deus. A recomendação bíblica é que o amor entre os irmãos não seja fingido, uma aparência de amor, um amor entre aspas, mas que o exercício deste amor de Deus resulte em comunhão espiritual e pessoal uns com os outros, resulte na existência da paz de Deus que habita em nossos corações. A Bíblia diz que uma vez justificados, temos paz justificados pela fé, temos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como resultado, teremos em nós uma intimidade cristã salutar, não aparente, mas salutar, uma harmonia entre os irmãos, também um sentimento de unidade espiritual entre todos, e através dos nossos atos de bondade e de justiça,
uns para com os outros, atos de bondade e de justiça. E eu já estou terminando. O resultado disso é que abre em nossa vida um espaço. Diga comigo, abre espaço para as manifestações do Espírito Santo, para a edificação da minha vida e para a edificação da igreja de Cristo Jesus, da qual eu sou membro. Pois Deus espera que a sua igreja viva e permaneça na unidade cristã, na unidade do Espírito, na unidade da fé, porque é assim que nós estaremos andando em direção ao céu de glória e esperando Jesus para o arrebatamento. E eu quero dar uma notícia essa noite. O evento chamado arrebatamento está tão próximo de acontecer. Está tão próximo de acontecer como você não imagina. Tenha cuidado. Tenha cuidado, não ceda o seu lugar para ninguém. Ocupe o espaço que Deus te deu. Amplia os raios da tua crença e da tua fé e da tua intimidade com Deus. Permanece no ensino de Cristo e segue olhando para Ele até o dia do nosso encontro com Ele. A Bíblia diz que quando nós nos encontrarmos com Ele, nós seremos como Ele é. Nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Quem tem esperança de vê-lo aí, quem tem esperança de ver Ele aí, glória a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus, enquanto o pastor Edmilson faz aqui uma oração, para a gente logo em seguida celebrar a Santa Ceia. Não precisa você dizer o que é, fique aí mesmo, se entregue ao Senhor, lance por terra essa bagagem que você trouxe até agora. Lance por terra essa bagagem, deixe nos pés de Jesus, você vai sair daqui liberto. Pastor, mas que bagagem é essa? Ignorância, incredulidade, rancor, pensamentos ruins contra o teu irmão, facilidade. Tem gente que se zanga com facilidade, mas é fácil para se zangar. Parece que o Espírito de Deus não mora nele. Quando o Espírito de Deus mora, essa pessoa é moldada pelo Espírito. Aleluia. Moldada pelo Espírito. Joga essa bagagem no chão. Deixe ela, não leve mais não. Deixe ela nos pés do Senhor. E Ele vai te abençoar grandemente. Para orar, Deus abençoar, Deus perdoar, Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu queria que você neste momento fechasse os teus olhos. Mediante a palavra extraordinária que ouvimos nesta noite, eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. O Senhor conhece você. O Espírito Santo te conhece, te entende, te compreende. E neste momento nós queremos orar por você. Querido e eterno Deus, Pai bendito e santo, neste momento, Senhor, eu coloco diante de Ti a Tua eleita, a Tua igreja, Senhor. Está aqui, Senhor, a Tua noiva adornada, sem mancha, sem mácula, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Senhor, que a mesma é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. E neste momento, Senhor, eu te peço agora, aonde estiver um coração magoado, aonde estiver um coração, Senhor, machucado, ferido, por ter ouvido alguma palavra que lhe entristeceu, um coração rancoroso, aonde estiver, Senhor, um coração, meu Deus,
duros, Senhor, para liberar o perdão. Neste momento agora, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, o sangue que lava, que limpa, que purifica, que trabalha, aleluia. Neste momento, o Espírito Santo vai trabalhando agora nos corações, vai tocando agora nos corações, vai limpando, vai assoprando, vai tirando e vai sacudindo este crente. Sacode este irmão, sacode esta irmã, Senhor, e vai retirando a poeira do orgulho, a poeira, Senhor, da ignorância espiritual. Vai tirando, Senhor, o rancor, a mágoa. Meu Deus, Senhor amado, observamos, Senhor, que lá no céu não vai entrar bagagem. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa, purifica, lava, limpa, Senhor amado, e que toda consciência acusatória agora caia por terra pelo poder do sangue de Jesus, e que o teu filho e que a tua filha, Senhor, possa cear em paz, para a glória e louvor e honra do teu santo nome. Amém.